Olá, seja bem-vindo. Se você já não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda semana nós temos vídeo novo no canal. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo João, mas primeiro nós vamos terminar o capítulo 1, que ficou faltando dos versos 43 ao 51. Vamos lá? No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: "Siga-me." Então, aqui nesse versículo 43 já tem uma mensagem para nós, né? Jesus é quem nos acha, nos encontra, Ele é quem nos aceita, né? Não somos nós que aceitamos Jesus, é Ele quem nos aceita, Ele que nos chama e nos convida para segui-lo. 44. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." Então aqui eles já estavam esperando o Messias, né? A importância da gente ler a Bíblia toda, do Antigo Testamento, né? E da gente pregar também, né? A mensagem do Evangelho, porque aí Jesus foi encontrar com Filipe, né? E Natanael, só que assim, eles já estavam esperando a vinda do Messias, porque eles já tinham conhecimento das Escrituras Sagradas, né? No 46, perguntou Natanael: "Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá?" Disse Filipe: "Venha e veja." Então aqui, né, é o seguinte, a gente não tem que ficar explicando para as pessoas, né, como é o nosso relacionamento com Jesus, como é estar vivendo com o Espírito Santo em nós. A gente tem que fazer o convite e falar para elas: experimentem, né? É a mesma coisa que você tá ouvindo uma música, a música é boa, você não vai ficar cantando para a pessoa, nem dando explicações, você vai falar: ouve essa música aqui comigo, para você ver o tanto que ela é boa. Então vem, veja, experimenta, né? Tire as suas próprias conclusões. 47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: "Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." Perguntou Natanael: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar." Então Natanael declarou: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa." O objetivo dos dons, né, que Jesus está revelando aqui, é revelar Cristo para as pessoas. Então, na verdade, sempre que tiver algum sinal, né, algum dom usado pelo Espírito Santo, ele vem para uma finalidade, para apontar para Jesus Cristo, para fazer com que a pessoa creia em Jesus, e não mais outras finalidades, apenas essa. Então, quando ele viu ali que Jesus falou que já tinha visto ele antes mesmo, né, do Filipe chamá-lo, Jesus está fazendo uma revelação para ele, e isso faz com que ele creia em Jesus, né? Então, aqui a importância também da gente estar sempre atento. 51. Então acrescentou: "Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Então aqui a importância, mais uma vez a gente lê a Bíblia toda, o Antigo Testamento, que faz menção lá em Gênesis 28:12, onde Jacó ali, ele tem um sonho e ele vê uma escada apoiada na terra, né? E o seu topo alcançava os céus, e os anjos desciam e subiam por essa escada, né? Então Jesus está dizendo aqui para ele: "Eu sou a escada que liga céus e terra", né? Agora nós vamos começar o Evangelho segundo João, capítulo 2, que é o primeiro milagre, né, ali de Jesus que João está relatando, que Jesus transforma água em vinho. Versículo 1 do capítulo 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." A festa de casamento dos judeus durava 7 dias. E se acabasse o vinho ali, seria um motivo de desonra para os noivos. Por isso que a mãe de Jesus foi até ele e disse que eles não tinham mais vinho, né? E Jesus respondeu: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." E por que Jesus falou isso para ela? Porque a única vontade que ele obedece é a do Pai, é de Deus. E não importa se era a mãe de Jesus, se seja alguma pessoa próxima dele, ele vai obedecer apenas a vontade do Pai. Versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar." Porque ela confiava na bondade de Jesus, né? Então ela já deixou ali os serviçais orientados: "Ó, tudo que ele pedir, vocês façam." Versículo 6. Ali perto havia 6 potes de pedra
do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. Pensa, eles obedeceram sem entender o que estava acontecendo, né? Jesus deu a ordem, eles fizeram conforme a mãe de Jesus ordenou, e eles obedeceram sem entender. Tá aqui uma chave muito valiosa para nós. Versículo 9. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde esta viera. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Então aqui, né, referente ao casamento, a maioria diz que o casamento é bom no começo e que depois fica ruim, né? Então eu quero te fazer uma pergunta: você quer ter um casamento invertido? Né? Faça como esse casal aqui, convide Jesus para o seu casamento, a igreja, que aqui está representada pelos discípulos, intercessores, como a mãe de Jesus foi falar com ele, né? Quando acabou o vinho, o que ela fez? Orou. Falar com Jesus é oração, né? Então convide intercessores, deixem eles terem voz no relacionamento de vocês, ouçam conselhos, deixem ter acesso aos bastidores, né? Eles tinham Jesus, a mãe de Jesus, eles tinham acesso à cozinha. Então assim, deixa essas pessoas especiais entrarem na vida de vocês, nos bastidores, né? E obedeçam sem questionar, né? Que é o que a mãe de Jesus falou para os serviçais e eles fizeram. Façam tudo o que ele lhes mandar. Então, a obediência, né? É um princípio valioso que também entra aqui no casamento. Não só no casamento, mas em toda a nossa vida, né? Em todas as áreas dela. Versículo 11. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus purifica o templo. Versículo 12. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Era algo muito comum naquela época. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então aqui eu quero falar com vocês referente a alguns ladrões de culto, né? O primeiro grupo são os facilitadores da adoração, né? Eles estavam ali vendendo, né, os animais, bois, ovelhas e pombas. É como se eles estivessem dizendo: ó, não precisa de vocês, né, criarem animais, cuidarem deles, né, se santificarem, trazer eles para o templo, né? Toma aqui, pega esse aqui que está pronto, compra, vai lá e oferece, né, em sacrifício. Você vai estar adorando da mesma forma. Então, não. Aqui nós temos um grupo que até hoje facilita a adoração, né? Ah, você não precisa disso, não precisa daquilo, né? Só fazer assim, pronto, para Deus. E nós temos um outro grupo de pessoas que são representados por aqueles que dificultam a nossa adoração, que são os cambistas, né? Que estão colocando aqui juros abusivos para trocar a moeda para a moeda corrente, para eles poderem realizar as ofertas, porque ali na porta vinham pessoas de todos os lugares, né? Então eles precisavam fazer esse câmbio para poder trocar e ofertar no templo. Então essas pessoas ali que estão dificultando, é como se elas estivessem colocando um empecilho ali, né? Como, por exemplo, hoje a religiosidade, para as pessoas terem acesso a Deus. Ah, precisa disso, precisa daquilo outro, né? Colocando peso, juros abusivos. E não, né? A gente tem que ter o equilíbrio. A gente não pode ter a nossa adoração facilitada, porque a gente sabe que tem um sacrifício da nossa parte, sim, uma responsabilidade que é nossa, e ninguém pode tirar de nós. E a gente também não pode achar que é muito difícil como os religiosos, porque eu sou sujo, porque eu sou cheio de pecado, cheio de defeito e eu não posso me chegar a Deus. Não, é o contrário. É por esse motivo que você tem que se chegar a Ele, correr até Ele, que é perfeito, que é misericordioso, para transformar o seu caráter. Versículo 15. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tire essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram de que está escrito: zelo pela tua casa me consumirá. Então aqui nós temos, né, uma ira santa demonstrada por Jesus. E o que é uma ira santa? É zelo pela casa do pai, pelas coisas do pai. E hoje nós temos também a ira profana, que é quando o meu eu está sendo prejudicado, quando eu estou sendo prejudicado, né? Então, assim, por exemplo, no trânsito, né, quando alguém vem te dar um fecho ou alguém está falando mal de você, você tem aquela ira. Essa é uma ira profana, né? Então, nós não devemos ter essa ira, nós devemos
Na Bíblia fala irar e não pecar, né? Então, a ira santa, ela é uma ira que é voltada para o zelo à casa de Deus, às coisas de Deus. No verso 18, então os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu, destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram do que ele tinha dito, então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera. Jesus aqui ele estava falando dele, a igreja é o corpo de Cristo que ressuscitou em 3 dias. Céu e terra se encontram no Filho, Jesus, é ele quem dá acesso ao nosso Pai. Então ele estava falando dele e aí os judeus não entenderam. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então aqui uma mensagem para a gente finalizar, né? Eu quero deixar uma frase com você, que você guarde essa frase na sua mente. Você não é surpresa para Deus. Deus, ele conhece você. Ele sabe o que tem no seu pensamento, ele sabe o que tem no seu coração. E ainda assim ele te ama e ainda assim ele quer ter um relacionamento contigo. Ele quer te salvar. Então abra o seu coração, né? Fale com Jesus, se aproxime dele. E a cada dia busque essa presença, né? Busque estar com ele, ter um relacionamento verdadeiro, íntimo, que ele seja seu melhor amigo. Deixa ele te aconselhar, né? Te guiar os seus passos, transformar o seu caráter, que você só tem a ganhar. Deus te abençoe, deixa um comentário, espero que você esteja gostando dessa série. Semana que vem nós temos o capítulo 3 do Evangelho segundo João. Até a próxima!